Qualquer ato sexual realizado por meio de coerção ou violência física, assim como comentários e investidas sexuais indesejáveis, caracterizam violência sexual. Essa já é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública global. E é sobre violência sexual que nós vamos falar no Conexões de hoje. E para discutir esse tema, nós convidamos ao estúdio o Fabrício Rosa, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Olá, Fabrício, obrigada pela sua presença. Olá, minha amiga, olá você que está em casa. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E também vamos conversar com a Paula dos Santos Pereira, que é subcoordenadora de atenção às pessoas em situação de violências, da Secretaria do Estado da Saúde de Goiás. Obrigada pela presença também, Paula. Obrigada pela oportunidade por falar nesse assunto tão sério. Bom, a gente começar a falar sobre dados. A gente acompanha pela mídia, por alguns relatórios, que nos últimos meses a violência de gênero tem aumentado em Goiás e no Brasil. Por que isso acontece, já que as campanhas têm sido cada vez mais intensas em relação à conscientização e ao combate contra a violência da mulher? Vou começar com a Paula. Camila, na verdade, a gente tem investigado e visto essa questão do aumento dos dados e há sempre uma dúvida se os dados aumentaram. Além da questão da violência estar presente, né, que é algo real que nós observamos no dia a dia, principalmente as violências sexuais relacionadas ao gênero, mas também há uma informação maior por parte da população que tem gerado um maior número de denúncias. E quanto em relação à saúde, até o maior número de notificações dos casos. Eu percebo que nos últimos anos, essa ação de prevenção, de informação, também fortaleceu a questão da denúncia. Então, tem até estudos que apontam se há um aumento desses indicadores pelo aumento da denúncia e também pelo aumento da violência concomitantemente, porque a violência ela ainda persiste, né? A violência de gênero tem sido uma realidade, infelizmente, mas o indicador também tem aumentado diante da denúncia e notificação que o profissional tem feito, que a população tem ido às delegacias e denunciado um maior número de casos. Então eu vejo dessa forma o aumento desses dados aqui no estado e a nível nacional também. A gente ouvia muito aquela frase antigamente de em briga de marido e mulher não se mete a colher, sim, que não se devia se meter nos problemas familiares. Hoje isso muda um pouco, Fabrício, ou ainda continua um pouco essa regra? Com certeza, a gente pede a colaboração de todas as pessoas. Nós temos casos graves na nossa história aqui em Goiás, como o caso da menina Lidiane, que tinha sido violentada sexualmente em um apartamento da classe alta. E nós só conseguimos resgatar a Lidiane com a denúncia da vizinhança. E isso acontece reiteradas vezes. É preciso que a sociedade, que os vizinhos denunciem. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, e se envolver criança, a gente mete a colher, o garfo, tudo. Só complementando a resposta da nossa amiga, eu concordo, mas eu acho que é importante você que está em casa entender que a violência sexual ela se divide em exploração sexual, que é aquela que envolve o comércio, e é onde eu me especializo mais, porque nas rodovias federais existe uma grande concentração de motéis, postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais que ainda aceitam essa prática. E o abuso sexual que acontece dentro de casa. Então, no caso do abuso sexual, eu vejo uma influência grande também das redes sociais e da internet. E isso tem facilitado a exposição dos corpos das crianças, isso faz com que aumente também o abuso sexual. No caso da exploração sexual, que é o que eu atuo, a exploração sexual ela é fruto de uma série de perversidades da nossa história, do machismo, do racismo, mas sobretudo da diferença de classes. Então, quando eu encontro meninas muito pobres, a gente percebe que esse país perverso, que falta políticas públicas e que há uma grande concentração de renda, faz com que haja mais adolescentes sendo exploradas sexualmente. Então, concentrando renda com menos políticas públicas, com um país mais injusto, mais irracional, mais perverso, mais desigual, sobretudo, expõe mais crianças à situação de exploração sexual. Nas últimas semanas, alguns casos de violência contra a mulher, de estupro vieram à tona, né? Personalidades famosas do Brasil envolvidas, inclusive, e a gente sempre fala de cultura do estupro. O que é preciso fazer para combater essa cultura e o que é que caracteriza essa cultura, Fabrício?
Bem, algumas pessoas dizem que é mimimi, mas de fato existe uma cultura do estupro no Brasil, que é a transformação dos corpos das mulheres, especialmente das adolescentes, das meninas, em um objeto de desejo. Infelizmente, a gente vê isso nas grandes redes de televisão, a gente vê isso no comércio, para se vender algo, o corpo de uma mulher, muitas vezes de uma adolescente, é exposto. Então, isso faz parte de uma dinâmica da cultura do estupro. Então, meninos são criados com muita liberdade para ficarem com quem quiser, e a menina não, ela tem que ficar mais contida, porque ela seria o objeto desse desejo. Tudo isso faz parte desse motor que gera, ao final, ao estupro, que começa na linguagem, na permissividade da criação dos filhos, mas da diferença da criação dos filhos. Então, de fato, está instalado entre nós uma cultura que vai levar, no final, ao estupro. Paula? Eu vejo essa cultura, ela está totalmente associada à cultura do sistema patriarcal que rege a nossa sociedade brasileira, a cultura do machismo em que, como o Fabrício disse, o corpo da mulher é objeto. E o corpo da mulher é objeto desde que ela nasce. Né? Então, essa cultura de valorizar o corpo da mulher de uma forma objetificada, né? Sem a valorização ideal do feminino, da mulher, e também o incentivo ao menino de ver essa mulher como objeto, né? Que é uma coisa que a gente tem que sempre trabalhar atualmente, que é o que nós chamamos de masculinidade tóxica, que é você desde criança estimular meninos a serem agressores, agressivos e também a ver a menina como um objeto para ele. Né? Então, nós temos a cultura que vai alimentando essa violência e chega ao extremo, vamos dizer, que é o estupro, né? Quando ele é efetivado. Mas o que a gente tem que se atentar são para essas pequenas violências que nós alimentamos nessa cultura desde muito cedo. E que muitas vezes, quando até nós falamos do aumento do número de casos, vem muito atrelado a essa cultura, a essa formação dos indivíduos, nesta questão de que o homem é o superior e ele tem o poder sobre o corpo da mulher. E aí nós vemos meninas que não têm um repertório comportamental para lidar com isso e vão levando isso também, naturalizando isso, e são vítimas, né, por toda uma infância, adolescência e na fase adulta também. Né? A gente vai para um rápido intervalo. Continue assistindo ao Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HDTV. Também dá para assistir ao programa pelo site da TV UFG, pelo nosso Facebook ou pelo nosso YouTube. Conexões está de volta e hoje debate violência sexual. Nós estamos com o Fabrício Rosa, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, e também com a psicóloga Paula Parreira, que é subcoordenadora de atenção a pessoas em situação de violência da Secretaria Estadual de Saúde. Fabrício, você pode falar um pouquinho para a gente a respeito do amparo legal da mulher, quais as políticas, quais, na verdade, as leis voltadas para combate à violência contra a mulher? A gente tem, né, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio. Você pode fazer uma abordagem geral disso para a gente? Sim. O cenário brasileiro era de um certo moralismo quando falava-se de crimes ligados à sexualidade. Inclusive, falava-se em crimes contra os costumes. De 10, 8 anos para cá, a gente tem evoluído, a gente fala de crimes contra a dignidade sexual e uma série de crimes novos foram criados. Lá em 2009 ainda, e para a gente que atua na Polícia Rodoviária Federal foi muito positivo, criminalizou-se a figura do cliente que tem relação sexual mediante pagamento com crianças e adolescentes. Crianças já tinha a figura do estupro, mas depois com adolescentes. Então o artigo 218 do Código Penal criminalizou e para a gente isso foi muito positivo. Não só a cafetina e o cafetão seriam responsabilizados. Agora, mais recentemente, em 2018, também teve uma mudança legislativa importante, porque criminalizou-se a importunação sexual e a gente atua muito em ônibus. Então é muito comum em mulheres pararem os ônibus e contarem coisas absurdas. A gente está em 2019 e tem casos de homens ejaculando nas mulheres em transportes públicos ou em transportes interestaduais. Então isso foi criminalizado.
o chamado estupro corretivo, as mulheres lésbicas também denunciam muito, o estupro coletivo, devido aos vários casos que aconteceram, a pena do estupro é uma, e se o estupro foi em público, envolvendo várias pessoas, essa pena foi aumentada. Então também criminalizou-se e transformou esses crimes contra a dignidade sexual em crimes de ação penal pública incondicionada. Traduzindo isso, agora não precisa mais da vítima querer ou não e procurar um advogado. O próprio Estado vai agir. A polícia, a delegacia, o Estado vai agir e não precisa da vítima fazer uma chamada queixa-crime, procurar um advogado. O Estado vai tomar as dores dessa vítima e vai agir como age no caso de homicídio, de outros crimes. Então isso eu vejo como positivo. Tem alguns que criticam, mas são alguns avanços para proteger as milhares de vítimas dos crimes sexuais no país. Paulo, você também vê como avanço na legislação brasileira essa proteção à dignidade da mulher? Sim, com certeza. E esse avanço da legislação interfere na nossa atuação, tanto na rede de saúde, rede de educação, assistência social e outras. Por exemplo, com a legislação Maria da Penha, veio junto várias portarias e protocolos dentro do Ministério da Saúde que trouxeram, por exemplo, a notificação da violência contra a mulher como obrigatória, compulsória e imediata, o que agiliza os processos de encaminhamento, de orientações e do direito da mulher em receber qualquer atendimento que ela necessite na área de saúde. Então, a legislação, ela vem de encontro a todo esse movimento, né, de trazer à tona essa realidade dessa violência e proteger essas vítimas, que sempre estiveram à mercê das suas questões de vulnerabilidade e que hoje tem a questão do direito preservado, das delegacias especializadas, tanto para mulheres quanto para crianças e adolescentes e idosos. Então, são legislações que contribuíram muito e contribuem, inclusive, com as ações de executivo no atendimento às vítimas de violência. Então, é uma contribuição fundamental. E é um atendimento que tem que ser interdisciplinar também, né? Que deve pensar em questões como a saúde psicológica e física da mulher, questões judiciais também. O Estado ampara hoje de forma bem-sucedida essa mulher que é vítima de violência? Sim, o Estado possui os pontos de atenção, né, na rede de saúde para atendimento, para orientação e atenção às vítimas de violência. Em todas as vítimas que correspondem à população em vulnerabilidade, principalmente mulheres, crianças e adolescentes. Então, nós fornecemos desde medicações necessárias diante de um estupro, né? Então, existe a profilaxia pós-exposição que é dada a essas mulheres e crianças que chegam às unidades de saúde que são referência no Estado. Existe também o abortamento legal no caso do estupro, que é feito também no Estado, em hospital, no único hospital habilitado, que é o Hospital Materno-Infantil. Então, hoje o Estado possui uma rede que ampara e fornece atenção. O que falta ainda um pouco nessa rede é uma melhor comunicação entre os setores, né? Muitas vezes, cada setor funciona de forma isolada, né? A saúde no seu âmbito, a assistência social em outro, a educação em outro e a segurança pública em outro. O que a gente tem tentado muito no Estado e tem feito ações desde o ano passado é de articular esses pontos, para que a mulher tenha uma atenção de qualidade sem revitimizá-la, né? Sem ter que repetir várias vezes a mesma ocorrência para diferentes pessoas, passar por exames às vezes desnecessários. Então, a gente tem trabalhado de uma forma intensa aqui no Estado para contemplar essa rede de uma forma qualificada para uma melhor atenção a essa mulher. Fabrícia, em relação ao combate da exploração sexual, como você mesmo destacou, né, que é um dos seus papéis na Polícia Rodoviária, como que hoje se encontra esse combate? Quais as saídas aí para essas meninas, que são meninas e adolescentes encontradas nesse tipo de situação? Olha, a Polícia Rodoviária Federal faz em todo o Brasil um mapeamento dos pontos que a gente considera de risco, vulneráveis à presença de crianças e adolescentes. Esse mapeamento é anual. No último, nós encontramos 2.400 pontos, sendo 185 aqui em Goiás. A partir desse mapeamento, a gente faz operações policiais e faz ações preventivas em escolas próximas desse ponto também. Um exemplo, a região dos motéis de Aparecida de Goiânia, alguns outros postos de combustível, outras regiões moteleiras, locais onde tem prostíbulos.
Então, o que a gente percebe é que a nossa sociedade muitas vezes não privilegia, não tem como prioridade as políticas básicas de atenção mesmo a essas vítimas. O que mais nos causa dor é fazer uma operação e depois de 1 mês, 2 meses fazer novamente a operação e encontrar a mesma adolescente ali. Então, faltam políticas públicas do Estado, do município, da federação, mas da sociedade como um todo, que tem que se engajar nessas causas. Falta priorizar o orçamento para o social. Muitas vezes essas famílias, quando tem questões graves de abuso sexual, não tem um local para serem acolhidas. A gente sabe que aqui em Goiânia tem o CEVAM, mas são poucos locais de acolhimento dessas famílias. Então os policiais ficam angustiados de encontrar essa menina, encaminhar para a rede e depois encontrar novamente. Então isso gera uma angústia grande e é preciso que a sociedade, o Estado, mas a sociedade coloque isso como pauta prioritária. A gente vê o governo federal colocando um limite de gastos para algumas questões e no social esses limites não deveriam atingir. Então, prioriza-se outras questões graves, como o rentismo internacional, pagar juros de dívida, mas as nossas adolescentes ficam vulneráveis a essa situação por faltar política pública básica. A gente vai para mais um intervalo. Contribua com Conexões, mande seu e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp no 99181 1406. E vamos finalizar a nossa discussão sobre violência sexual. Nós estamos conversando com Fabrício Rosa, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, e com a psicóloga Paula Pereira, falei Parreira no bloco passado, perdão, Paula, que é subcoordenadora de atenção às pessoas em situação de violências da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E vou começar com você, Paula. Você falou um pouco sobre essa questão da revitimização, palavra difícil, em relação ao momento em que a mulher tem que prestar depoimento, ao momento em que ela tem que passar por exames que comprovem a violência. Também há na sociedade uma culpabilização da vítima, principalmente vítima de estupro, o que ela estava vestindo, que local ela estava, ela estava bêbada, várias questões que a gente percebe todos os dias quando surgem casos de estupro. Como combater esse tipo esse novo crime contra a mulher que já está em momento de sofrimento? Eu acho que em relação a quem atua no atendimento a essa mulher, primeiramente qualificação. As pessoas, os profissionais têm que compreender o seu verdadeiro papel diante dessa violência. Que, por exemplo, um psicólogo, ele vai acompanhar, ele vai orientar, fazer a parte terapêutica, mas não é papel dele ser investigativo como um policial. O que muitas vezes traz essa confusão de papéis é o que gera a revitimização. Eu questiono a vítima de uma forma que não é competência minha, apenas para questões de curiosidade, até da fofoca, que infelizmente existe nos ambientes de trabalho, e a saúde e outros ambientes não estão livres disso. Então, a questão do profissional é qualificação. Quanto à população, a gente retoma a questão da objetificação da mulher. Porque enquanto nós culpamos essa mulher diante do que ela veste, de como ela se porta, do que ela faz, nós estamos trazendo mais uma vez a cultura de vitimizar essa mulher, essa cultura de estupro, né, colocando mais uma vez ela como um objeto e não como um ser, né, que tem a sua autonomia, a sua independência e que tem a liberdade de se vestir e se portar como ela quer. Então eu acho que são duas frentes de trabalho muito importantes e a população tem que ter essa reflexão de uma forma mais, digamos, ampla, né, de quando vê, né, na mídia, quando assiste ou lê notas sobre a questão da violência contra uma determinada mulher, se atentar que normalmente aquilo ali está um recorte da situação, não é um total, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu, nós não temos as informações a partir de uma nota. A gente vai saber o que e a gente tem que olhar para essa mulher que já é vítima em vários processos, né? E que ela é sim a principal vítima de violência, principalmente a violência sexual. Então a cultura contribui muito para essa visão de culpar a mulher por ela ser vítima de uma violência. Fabrício, a vítima nunca tem culpa, né? Exatamente, a sociedade tem a mania de culpar a vítima
E é justamente isso que a Paula falou. Nós precisamos mudar a cultura. As mulheres e os homens têm que ter o direito de transitar livremente pela cidade. Muitas vezes eu vejo que as mães têm receio de deixar as filhas de saírem na praça pública, de ocupar os espaços públicos, não por serem assassinadas, mas porque elas serão violentadas, inicialmente pelo olhar, mas depois por um toque, depois algo um pouco mais grave, e todos têm que ter o direito de transitar livremente pela cidade e de utilizar as roupas que querem. Então há um comportamento diferente se é um rapaz que utiliza determinadas roupas e se é uma mulher, e a gente não pode considerar isso normal. Não é porque determinada mulher está com determinada roupa e eu me sinto no direito de tocar aquele corpo. Isso não é normal, isso é uma sociedade doentia e a gente tem que repensar essa situação. Isso reverbera dentro das próprias casas, né? Já que o ambiente da casa é um dos locais onde mais ocorre abuso, né? Exatamente. Dentro de casa que a gente tem que começar a destruir o que a gente chama de patriarcado, que é o estabelecimento de determinadas formas de criar os nossos filhos que acabam privilegiando os homens sempre. A questão não é a diferença é bem-vinda. A questão é a opressão das mulheres, o privilégio dos homens, os homens podem determinadas coisas. Nós sabemos que, de fato, as meninas em geral usam rosa e os meninos em geral usam azul. Não há problema nisso. O problema é criar uma hierarquia nisso. E o rosa vai significar aquilo que é subalterno, aquilo que não tem direito de fazer um concurso para a polícia, aquilo que não tem direito de trabalhar como pedreiro, como mecânico, de ser excluído de determinados espaços e de, inclusive, ser violentado de várias formas e principalmente sexualmente. Certo. O tempo está acabando, então vou encerrar nossa conversa por aqui. Muito obrigada, Fabrício, pela sua presença novamente. Obrigado. Eu queria agradecer e dizer para você, denuncie, mude o olhar, existe o Disque 100, a ligação é gratuita, você pode ligar em qualquer hora, de maneira anônima. Se for em rodovia federal, ajude-nos a combater essa situação. Liga para a gente, o telefone é 191, os policiais em geral hoje estão preparados para atender, colabore nessa luta. Disque 100 para denúncias gerais, 191 se forem nas rodovias. Nas rodovias, isso. Paula, muito obrigada também pela sua presença e também se puder orientar a nossa população a respeito de denúncias, de atendimento. Obrigada, Camila, obrigada pela oportunidade. Eu acho que falar desse assunto é sempre uma pauta de grande importância e as denúncias, no caso da saúde, contemplam o Disque 100, que é um disque denúncia nacional para todos os tipos de violência e denúncias anônimas, e procurem as unidades de saúde como um ponto de apoio para orientação, informação e atenção às vítimas de violência, seja caso suspeito, seja um caso confirmado, mas a saúde também está aberta para receber e fazer a atenção com qualidade a essa população. Muito obrigada. Obrigada. E o Conexão EGERS termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação, ou então acessar o site tvufg.org.br ou as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Lá você confere todas as novidades da TV UFG. E eu te espero no próximo programa.